Tá? Então tá aqui o nosso motor térmico. Tá? Nós temos uma bomba, tem uma caldeira, né? Caldeira gera vapor, toca a turbina gera trabalho, o fluido sai da turbina, vai para o condensador, perde um QL com um reservatório de baixa temperatura, né? Então, a gente falou na última aula, né, que esse QL ele sempre vai ter que existir. Né? Então, vamos ver aqui dos enunciados de Clausius e Kelvin Planck, por que que isso é assim? Né? Aqui a energia, tá? O rendimento do motor térmico, tá? Ciclo de refrigeração também, né? Sempre vai ter que ter uma troca entre dois reservatórios, tá? Vamos ver aqui. Aqui. Basicamente, o enunciado de Kelvin Planck diz o seguinte: eu não posso, não há possibilidade de que haja uma máquina térmica, tá? Onde eu troque calor, é uma máquina térmica que gere trabalho, né, cujo objetivo é gerar trabalho, e que troque calor com uma única ou um único reservatório térmico. Ou seja, em outras palavras, uma situação onde eu teria uma máquina térmica que não tivesse QL. Ou seja, eu não tenho a perda do QL, não perde nada. Todo o QH vira trabalho. Né? Então toda a energia que eu joguei na caldeira virou trabalho na turbina, trabalho mecânico. Né? Isso equivaleria a dizer que o rendimento é 100%. Concorda? Não, não tem rendimento 100%, isso é impossível. Tá? Tá, mas por que é impossível? Porque o Kelvin Planck disse, é isso? Não. É uma lei, tá? Até hoje essa lei não foi quebrada. Tá? Não é uma dedução, não é um teorema. Né? Não houve uma dedução matemática e física que levasse a isso. Não, é uma lei. Tá? Aí tem também o enunciado de Clausius que diz o seguinte: eu não posso trocar calor. Não há uma máquina térmica possível que me permita tirar calor de uma fonte fria e jogar numa fonte quente sem que eu injete trabalho. Entenderam? Isso aqui é o caso de um refrigerador. No Kelvin Planck, tu está pensando do ponto de vista de máquina térmica, para gerar trabalho. No enunciado de Clausius, tu está pensando do ponto de vista de refrigeração, que é tirar calor de uma fonte fria e jogar numa fonte quente, que é o que um refrigerador faz. Né? Mas aqui, qual é o enunciado? É impossível fazer isso sem injetar trabalho. Tá? Você não pode fazer isso sem injetar trabalho. É o que seria o equivalente a você ter um ar-condicionado sem compressor. Né? Não, é impossível, tá? Não tem como. Isso também é a lei. Né? Então, a segunda lei da termodinâmica enunciada, ela é dessa forma. Tá? É claro que ela é equacionada em termos de entropia depois. Né? Mas a gente não vai ver isso agora, pelo menos nesse momento. Tá? Então, nós temos aqui o reservatório de alta temperatura e o reservatório de baixa. Tá? Para que eu tire do reservatório de baixa e jogue no de alta, eu tenho que injetar trabalho. Tá? Para que eu gere trabalho a partir do reservatório de alta, eu tenho que obrigatoriamente gerar um QL que eu vou perder. Tá? Então sempre vai perder uma coisinha. Né? É como a vida, né? Na vida a gente não pode ganhar tudo. Né? A gente ganha alguma coisa, mas sempre tem que abrir mão de outras. Né? Estou filosófico hoje, não sei. Me desculpem as minhas licenças poéticas ou filosóficas. Né? Tá, gente? Aqui está o moto perpétuo, né? Que a gente tinha comentado, né? Seria o equivalente a você fazer uma máquina térmica que trabalhasse sozinho. Por quê? Porque se todo o calor que eu injeto na máquina térmica gera trabalho, você pode pegar esse trabalho e gerar calor para jogar de volta na máquina térmica e ela vai ficar trabalhando pro resto da vida infinitamente até o fim do universo. Né?
Isso não dá. Isso seria o equivalente ao moto contínuo ou moto perpétuo, né? Isso é impossível. Tudo bem até aqui, gente? Estão me escutando? Sim, tudo certo, professor. Tudo bem, tá. Agora nós temos que entrar no processo reversível. Por quê? A pergunta que se faz agora é a seguinte, tudo bem, pelos enunciados e pela segunda lei da termodinâmica, é impossível ter uma máquina térmica com eficiência de 100%. Esses enunciados estão dizendo isso, concordam? Né? Por quê? Porque eu tenho que sempre jogar um QL fora, né? Seja numa máquina térmica ou num refrigerador, né? Então, a minha eficiência nunca vai ser 100%. Tá, mas se não é 100%, qual é a máxima permitida? Qual é a máxima possível, né? Porque se não é 100%, é quanto? É 90%, é 79%, é 75%? Qual é o máximo, então? Essa pergunta que foi feita, né? Foi feita lá nos primórdios da termodinâmica. 1800 e charrete, né? Naquela época não tinha veículo de locomoção, eram as charretes. Só para a gente fazer uma pequena contextualização histórica. Enfim, celular nem Júlio Verne poderia ter previsto, né? Naquela época. Muito bem. Tá, mas quanto é? Qual é o máximo? Aí nós temos que entrar em reversibilidades e irreversibilidades, né? Dentro de um ciclo. Né? O quanto desse ciclo eu posso considerar como processos dentro de um ciclo reversível, ou o quanto eu posso considerar que o ciclo é irreversível, ou seja, quanto mais ele perder QL, mais ele é irreversível, concorda? Por exemplo, pega lá uma máquina térmica, eu estou injetando QH. Vamos supor que o QH seja igual ao QL. Então, tudo que eu estou injetando na caldeira, eu estou jogando fora no reservatório de baixa e o meu trabalho na turbina é zero. Bom, é uma eficiência de 0%, né? E eu tenho um motor praticamente irreversível, né? Porque aquele QL se perdeu. Não consigo recuperar aquele QL. Eu não consegui gerar nada de trabalho e tudo que eu injetei de QH virou QL. Né? Ou seja, se perdeu em irreversibilidades. Então, aqui temos um processo irreversível. O que é um processo irreversível? Né? É como vocês que vão sair agora da disciplina de termodinâmica. Né? O conhecimento que vocês adquiriram fez com que o cérebro de vocês se alterasse de forma irreversível. Né? A não ser que você esqueça tudo, né? Você não está mais como você entrou na disciplina. Então, o que é um processo irreversível? Vamos supor que tem um êmbolo ali na esquerda, gás. Eu tiro o pino e o êmbolo sobe. Gerou trabalho? Hein, gente? Por favor, falem comigo. Sim. Tá bom. Gerou, né? Agora vamos supor que eu queira voltar para o estado inicial. Eu quero abaixar o êmbolo e botar o pino de novo. Ou seja, eu vou fazer um ciclo, concorda? Então, para eu baixar esse êmbolo, eu tenho que exercer trabalho no êmbolo, concorda? Beleza. Então tá, fui ali, injetei trabalho e botei o pino. Certo? Muito bem. Pergunto para vocês. Esse processo ele é reversível? Poderia considerar reversível? Bom, a própria figura está dizendo não. Por que não?
Porque o trabalho que o êmbolo gerou é menor do que o trabalho que eu tive que gerar no êmbolo para voltar e colocar o pino. Vocês entendem por quê? Porque Consegue? o gás estava comprimido ali na câmara, digamos, com o pino travado, e quando liberou ele simplesmente expandiu. E Isso. para comprimir esse gás precisa de muito mais trabalho do que ele expandir. Sim, por quê? Porque quando o êmbolo subiu, ele não tinha resistência, praticamente nenhuma, tinha só a resistência do ar externo ali. Então ele foi lá e subiu como ele quis. Quando eu quis voltar, né, o trabalho teve que ser muito maior. Por quê? Porque eu tive toda a resistência do gás que eu tive que comprimir de novo. Né? Então o trabalho para voltar para o pino é muito maior do que o trabalho que o êmbolo gerou quando subiu. Né? Porque quando ele subiu, não tinha resistência do outro lado. Quando eu tive que injetar o trabalho para descer, tinha resistência que era o próprio gás que não queria deixar o êmbolo descer. Né? Então, não é o mesmo trabalho, né? Então, o meio teve que gerar mais trabalho no sistema do que o que o sistema gerou no meio. Então, o meio não ficou igual. Então, houve um processo irreversível. Né? Ou seja, o meio, depois que acabou o ciclo, o meio não ficou igual. Né? Por quê? Porque ele teve que gerar mais trabalho do que ele recebeu. Então, o resto do universo, que é o meio, não ficou igual ao que era antes. Né? Isso que a gente chama de irreversibilidades. Né? Tudo bem? Tá, mas como é que eu poderia me aproximar de um processo reversível? O que é um processo reversível? Seguindo a ideia do meio, né? É quando o meio não percebe ou eu não tenho nenhuma alteração no meio depois que termina o ciclo. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse na mesma situação, gás, né? Só que agora eu botei uns pezinhos ali, não tem mais um pino que eu tiro, não, tem um pezinho e eu vou tirando pezinho por pezinho, bem lentamente, né? Bem lentamente. Tira um, espera, tira outro, espera, de forma que esse gás ele vai subindo aos poucos. Né? Bom, quando depois que ele subiu, eu volto a colocar os pinos, né? E aí eu vou baixando de novo, aos pouquinhos. Mas você percebe que dessa forma há resistência dos dois lados, tanto para subir quanto para descer? Aí sim, aí eu poderia dizer se a quantidade de pesos tendesse ao infinito, que houve a mesma resistência para subir do que para descer. Se isso aconteceu, o mesmo trabalho que o sistema gerou no meio foi o trabalho que o meio gerou no sistema, e dessa forma, quando terminou o ciclo, o sistema não notou a diferença. Desculpa, o meio não notou a diferença. Ou seja, o meio continuou igual. Né? O balanço, vamos dizer, né? Isso seria o que se aproxima de um processo reversível. Tá? Bom, mas aí tem que se perguntar, mas que fatores tornam irreversível um processo? Primeiro deles, como você já deve estar imaginando, atrito. Tá? Atrito. Né? Por exemplo, ó, eu quero subir aqui esse bloco aqui, nessa parede inclinada. Tem os pezinhos do outro lado, né? O pezinho cai, o bloco sobe, né? E depois eu tiro os pesos, o bloco desce de novo. Beleza, foi um ciclo, voltou para o lugar inicial. Mas ele deixou o meio inalterado? Não. Por quê? Porque houve perdas de calor por atrito, né? Entre as superfícies. Então o meio não ficou igual, não ficou mesmo. Então, esse processo é irreversível. Expansão não resistida. Aqui eu tenho uma fotinho.
Se eu tenho aqui um reservatório onde eu tenho um gás, tem uma membrana que separa e do outro lado eu tenho vácuo. Se eu tirar essa membrana, o gás se expande. Se eu quiser comprimir o gás de novo, eu vou ter que injetar trabalho. Então, qualquer expansão não resistida, ou seja, onde não há resistência do outro lado para segurar a expansão, é irreversível. Então, qualquer expansão de êmbolo é irreversível, a não ser que tu esteja numa situação idealizada, onde tu bota pezinho por pezinho e fica 2 anos ali botando pezinho, né? Fora isso, todos os processos de expansão são irreversíveis. Então, veja, reversibilidade nada mais é do que uma grande idealização, né? É um modelo que a gente tem, né? Misturas de substâncias, né? É um processo irreversível, porque se tu quer depois juntar elas, tu precisa injetar trabalho, enfim, né? Fazer uma separação posterior, né? Tudo isso são fatores de irreversibilidades. Né? Aqui, né? Aqui eu não sei o que é, mas também é um fator de irreversibilidade. Aqui ele faz uma distinção entre irreversibilidade interna e externa, né? 2 sistemas idênticos para os quais se transfere calor, admitindo que cada sistema seja constituído por uma substância pura. A temperatura se mantém constante durante o processo de transferência de calor. Num deles, o calor é transferido de um reservatório a temperatura T mais dt, né? Aqui à esquerda. Tá? No outro reservatório está uma temperatura T mais ΔT, né? A ΔT, uma temperatura não diferencial, né? Uma temperatura finita, né? Que é muito maior do que a do sistema. O primeiro é um processo reversível, tá? O segundo não é. Tá? Já vamos ver por quê. Aqui, ó. Vamos ver aqui mesmo. Tá? Então vamos supor, vamos usar o exemplo da xícara para explicar isso aqui. Eu boto uma xícara de café quente aqui em cima da mesa. Essa xícara vai esfriar, o café vai esfriar. Tá? Vamos supor que eu queira encaixar isso num ciclo, ou seja, o café esfriou e agora eu quero que o café esquente novamente. Né? A gente sabe que isso é impossível, sem trabalho. Né? Então, para que eu volte a ter o café quente, eu preciso injetar trabalho. Se eu tenho que injetar trabalho, o meio deixou de ser o mesmo. Porque quando esfriou, não injetei trabalho no meio. Né? Quando eu quero esquentar de novo, o meio tem que injetar trabalho na xícara. Né? Sei lá, de que forma? Eu vou lá e coloco no micro-ondas. Né? Então, qualquer transferência finita de temperatura é um processo irreversível. Quando é que isso se aproxima de um processo reversível? Quando essa diferença é tão pequena que ela tende a zero. Ou seja, um peteleco, um pentelésimo de temperatura de diferença. Um pentelésimo de diferença de temperatura. Ou seja, uma situação completamente idealizada, que talvez nem em laboratório consiga fazer isso. Por quê? Porque para que seja um processo reversível, a temperatura tem que tender a zero. A diferença, melhor dizendo, desculpe. A diferença das temperaturas tem que tender a zero. Tá? Então agora a gente já vai ver por que nós estamos falando disso. Porque tudo bem, então tá. Então os processos são todos reversíveis, irreversíveis, melhor dizendo. Quando eu quero reversibilidades, eu tenho que partir para idealizações que são impossíveis de acontecer na prática. Né? Então, o que foi pensado? Vamos criar um ciclo idealizado. Por quê? Porque esse ciclo idealizado vai me dar a maior eficiência possível
mesmo que seja idealizada. Entendeu? Que nós estamos num parâmetro teórico aqui. A gente está numa idealização teórica. Na prática, vai ser diferente. Mas a pergunta que foi feita foi o seguinte: qual é a máxima eficiência que eu consigo? Bom, a máxima eficiência que eu consigo é num ciclo reversível. Vocês concordam? Concordam? Vocês estão aí ainda? Sim. A maior eficiência que eu consigo, possível, teórica, é num ciclo reversível. Mesmo que esse ciclo, que a gente sabe que ele não existe na prática. Mas isso aqui é um parâmetro teórico, vamos dizer. É um milestone, né? Uma pedra de milha, é uma referência, é um marco, né? Que a gente tem. Bom, que ciclo é esse? É o ciclo de Carnot, tá? Que vocês já devem ter visto falar. Então veja, esse ciclo é idealizado, ele é reversível, mas ele não é 100%, porque se ele fosse 100% de eficiência, ele estaria ferindo a segunda lei, porque a segunda lei diz que não tem eficiência de 100%. Tá? Então nós temos isso aqui. Muito bem. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nosso ciclo de Carnot. Tá, mas é igual ao que a gente já vinha vendo, né? Sim, mas tem algumas diferenças, né? Aqui, que é o seguinte: nós temos um gerador de vapor, tá? Então, temos um reservatório de alta, ok? Esse reservatório de alta vai injetar QH no gerador de vapor, que nem acontecia antes, a gente já tinha visto. Tá? Qual é a diferença aqui? Esse processo ele precisa ser reversível. Como é que ele pode ser reversível? Me respondam vocês aí. Como é que eu posso transformar esse processo onde calor vai sair do reservatório de alta e vai ir para o gerador de vapor? Como é que eu posso fazer um processo reversível com essa situação? Tem uma condição. Que condição é essa? Quem me disser ganha 1 ponto na média. Ha! Fala aí, Denis. Eu não sei quem é que queria falar aí. Quem é que abriu o microfone? Eu abri o microfone, mas não sei, professor. E nem ele também. Eu falei lá, tem um processo. Como é que você transfere calor, né? Lembra da xícara? Como é que você transfere calor de forma reversível? Só há uma forma. E é totalmente idealizado, né? Sempre lembrando. Não. Se a diferença entre os reservatórios tender a zero. Tá? Se a diferença entre os reservatórios tender a zero, quais reservatórios? Do reservatório. Professor, seria tipo, o ambiente estava 80 graus e o café estava 80 graus. Isso. Não, o café está a 80,000000001 e o ambiente está a 80 redondo. Entendeu? Sim. Aí eu vou transferir calor quando a diferença de temperatura tende a zero. Bom, se a diferença tende a zero, o trabalho que eu teria que fazer para retornar à situação ideal, ou melhor, à situação anterior, também tende a zero. E aí o meu ciclo tende ao ciclo reversível. Então, claro, totalmente idealizado. Isso aqui na prática não existe. Tá?
mas eu consigo fazer uma transferência de calor de forma reversível, desde que o reservatório de alta esteja praticamente na mesma temperatura do gerador de vapor, né? Ou seja, a diferença entre essas temperaturas tende a zero. Tá? Inclusive, isso se chama transferência de calor num processo isotérmico. Tá? Porque se a diferença tende a zero, o processo tende a ser isotérmico. Tá, vamos supor que dê para fazer isso. Beleza. Gerei vapor aqui. Fui para a turbina. Turbina gerou trabalho. Caiu no reservatório de baixo, lá no condensador. O condensador vai perder um QL. Vai trocar também agora o QL com o reservatório de baixa. Vai perder um pouco de QL. Tá? Essa diferença entre o condensador e o reservatório de baixa também, essa diferença tende a zero. Percebe? Por quê? Porque também daí vai virar um processo reversível. Na turbina também vai ser reversível. Por quê? Porque eu vou considerar que a turbina é adiabática. A turbina é perfeita, ela não tem nenhum atrito, a turbina não tem nenhuma perda de calor, né? Então, o trabalho que ela gerou, se eu injetar de volta, eu tenho uma reversão daquele processo, né? Eu não tive perdas por atrito, não tive perdas de calor na carcaça, por exemplo, né? Nada. Então, cada processo desses vai ser reversível. E na bomba a mesma coisa, eu vou considerar um processo adiabático reversível na bomba. Ou seja, a bomba é perfeita também, ela não tem atrito, ela não perde calor para a carcaça, a eficiência do motor é 100%, tudo isso. Tá? Enfim. Entenderam? A idealização é um modelo, né? O que não quer dizer, quando a gente fala em diferenças de temperaturas infinitesimalmente diferentes, eu estou falando na troca do calor. Isso não quer dizer que a diferença entre os reservatórios de alta e de baixa também tende a zero. Não. A diferença entre os reservatórios é finita, tá? 10, 15, 500 graus, não sei. Né? O que é infinitesimalmente pequena? A diferença na troca do calor. Então, quando eu estou lá no reservatório de alta, então entre o reservatório de alta e o gerador, a diferença é infinitesimal. Entre o condensador e o reservatório de baixa, a diferença é infinitesimal. Mas entre o reservatório de alta e o reservatório de baixa, a diferença não é infinitesimal. A diferença é finita. Tá? Isso que permite a máquina térmica acontecer. Tá? Tudo bem? Então nós temos aqui no texto vai estar tudo que eu disse, né? Então nós temos só processos reversíveis, aqui ó, um processo isotérmico reversível, tá? Um processo adiabático reversível na turbina, um processo isotérmico reversível no condensador e um processo isotérmico reversível na bomba. Então só tem processos reversíveis. Tá? Como é que fica o rendimento desse ciclo? Tá? Nós vamos colocar aqui né, o ciclo de Carnot. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui para explicar isso. Tá? O ciclo de Carnot ele vai ter um rendimento térmico, né, que vai ser 1 menos
QL sobre QH. Tá? Isso aqui vem lá do rendimento, né? Rendimento geral, isso aqui tu pode ver dessa forma, tá? Ó, 1 menos QL sobre QH. Pensa da seguinte forma, se QL fosse zero, ou seja, eu não tenho perdas para o reservatório de baixa, nessa situação eu teria uma eficiência de 100%. Como isso é impossível, quanto maior o QL, mais ele vai comer ali o 100%, que é o 1, né? Então, esse aqui é o rendimento térmico para qualquer situação. Só que, como eu estou trocando calor entre reservatórios cuja diferença de temperaturas tende a zero, tá? Será que eu não posso dizer também que essa razão QL sobre QH também não tende para TL sobre TH, ou seja, ao invés de colocar o rendimento em termos de calor, eu coloco o rendimento em termos de temperatura. Por quê? Porque se a diferença de temperatura é infinitesimalmente diferente, vamos dizer, ou tende a zero a diferença, né? Será que eu também não posso criar uma relação de proporcionalidade entre a razão QL sobre QH? Claro que eu posso, né? Então, na verdade, quando nós estamos falando do ciclo de Carnot, né? Quem é esse psi aqui? Estou dizendo que QL sobre QH é uma função das temperaturas. Tá? Bom, mas no caso do ciclo de Carnot, cadê? Ó, o QH sobre QL eu vou assumir que é TH sobre TL. Ou seja, se eu pegar o calor trocado, né, ou melhor aqui, ó, aqui embaixo na 7.8, é melhor para ver. Se eu pegar a razão entre o calor trocado do reservatório de baixa, QL, dividido por QH, é a mesma razão se eu pegasse e dividisse a temperatura do reservatório de baixa pela temperatura do reservatório de alta. Entendeu? Não são as mesmas quantidades físicas, mas a razão entre eles eu vou assumir que é a mesma. Por quê? Porque a diferença entre os reservatórios tende a zero. Diferença de temperatura. Tá? Desculpa, a diferença de temperatura no processo de transferência de calor. Tá? Desculpa, falei errado. Não é a diferença entre os reservatórios que tende a zero. Você percebe que isso gera uma linearidade? É por isso que a gente pode fazer essa razão ser igual nos dois casos. Tá? Então, quando se trata de um rendimento de Carnot, o rendimento térmico é 1 menos TL sobre TH, ou seja, só importa quais são as temperaturas dos reservatórios de alta e de baixa. Não importa como é que está acontecendo essa troca de calor. Por quê? Porque essa troca de calor, ela ocorre de forma reversível. Se ela ocorre de forma reversível, ela já está no maior rendimento possível. Então, o que me importa é só as diferenças das temperaturas dos reservatórios de alta e baixa. Tá? Tudo bem, eu consegui me explicar, gente? Isso aqui não interessa. Tá? Aqui tem um exemplo, ó. As temperaturas, ó. Tem uma máquina térmica que trabalha, né? Tá? Ocorreu uma troca aqui, ele diz qual era o QH, qual era o QL. Tá? Qual é o rendimento? Pega a diferença das temperaturas, né? Uma comparação
Uma máquina térmica real daria um rendimento de 45%. A mesma máquina térmica, se fosse com processos reversíveis, que seria o equivalente a ser uma máquina de Carnot, daria um rendimento de 63%. Então vejam que o maior rendimento possível, mesmo teórico, idealizado, reversível, etc., não é um valor assim igual para todas as situações. Por quê? Porque depende de quais são os reservatórios, né? Quanto maior a diferença entre os reservatórios, mais o ciclo vai para 1. Entendeu? Por exemplo, quanto mais o TL for baixo e o TH for alto, menor vai ser essa razão, né? TL sobre TH. Então, maior vai ser o rendimento do ciclo. Tudo bem, gente? Aqui tem outro exemplo que você pode ver também, né? Aqui um coeficiente de desempenho, um coeficiente de performance, quando é o caso de um refrigerador, né? Isso aqui é só inverte, né? Porque quando você está falando de um refrigerador, né, você está interessado no quê? Em tirar QL, tirar o calor de um ambiente. Então é o QL pelo trabalho que você teve que injetar para tirar aquele calor, né? Que é diferente de uma máquina térmica, da eficiência térmica, né? Porque a eficiência térmica, o que você quer? Você quer gerar trabalho a partir dos reservatórios. Num refrigerador, você quer tirar o QL com o menor trabalho possível, né? Então muda um pouquinho, daí eles chamam de coeficiente de desempenho. Tá? Quanto maior esse coeficiente, né, melhor o teu ar-condicionado. Tem outro exemplo, né? Então eu posso aplicar o ciclo de Carnot para qualquer situação idealizada. Qualquer máquina térmica pode ser um ciclo cujo objetivo é gerar trabalho, pode ser um ciclo cujo objetivo é refrigerar, aquecer, entendeu? E fazer uma análise idealizada para saber qual seria o maior rendimento possível daquele ciclo. Bom, qual é o maior rendimento possível? É o de Carnot. Então eu vou lá e calculo. É fácil de calcular, por quê? Porque eu só preciso das temperaturas dos reservatórios de alta e baixa. E aí eu já consigo ter uma ideia de qual seria a máxima eficiência possível. Então eu vou lá e calculo o ciclo de Carnot. Deu 63%. Né? Aí eu vou lá, faço a minha máquina e meço a eficiência. Né? Bom, e aí ela dá 20%. Bom, se eu tenho a eficiência de Carnot idealizada, reversível, blá blá blá, mas que deu 63%, e a minha máquina real está dando 20%, bom, dá para ter um parâmetro aí que me diz, ó, a minha máquina real, ela está bem distante da máquina ideal, ou seja, em outras palavras, eu estou tendo muitos fatores de irreversibilidades. Percebem? Ou seja, a minha máquina está uma bosta. Né? Por quê? Porque ela está muito longe do Carnot. Se ela tivesse com uns 45, 50, 55, a máquina é excelente. Agora ela está com 15, 20. E o Carnot está dando 60. Né? Vejam que não é uma coisa simplesmente idealizada só para bonito. Não. É um parâmetro já de análise das minhas máquinas térmicas. Porque se elas estiverem muito distantes de Carnot, quer dizer que a minha máquina tá ruim. Ela está tendo muitos fatores de irreversibilidades. Ela está perdendo muito QL. Ela está tendo que injetar muito trabalho para refrigerar, né? Tudo isso. Entenderam para que serve o ciclo de Carnot?
A gente falou um monte de coisas ideais, né, idealizadas, mas há uma, uma aplicação prática do ciclo de Carnot que é me dar essa referência, né? E outra, vamos supor que eu calcule lá uma máquina térmica e dê 80% de eficiência. Daí eu vou lá e calculo a eficiência de Carnot da mesma máquina térmica. E deu 60%. Opa, minha máquina está errada, ela não funciona. Eu errei os cálculos, eu não sei o que eu fiz, mas não pode haver rendimento maior do que o rendimento de Carnot. Tá? Tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Será que eu consegui me explicar? Acho que sim. Tá? Então vejam que o ciclo de Carnot ele não é simplesmente uma idealização que está ali só para deixar na estante, né? Não, ele tem uma aplicação prática, mesmo sendo idealizado. Tá? Então, na próxima aula, gente, a gente vai falar do ciclo de Rankine. Talvez tenhamos que falar de entropia antes, mas eu vou falar brevemente de entropia, para poder usar as tabelas termodinâmicas, né? Mas o objetivo é chegar pelo menos no ciclo de Rankine. E aí também na próxima aula a gente vai falar das avaliações, tá, gente? Da avaliação que a gente tem que fazer. Tudo bem? Beleza. Valeu, então. Eu estou gravando essa aula, já vou fazer o upload no YouTube e já compartilho com vocês, tá? Então, muito obrigado pela atenção aí. Bom fim de semana para todos. E nos vemos na próxima sexta, ok? Beleza, professor. Valeu. Tá muito certo. Obrigado igualmente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau.